Hoje você vai aprender tudo sobre o DeepSeek, essa nova IA chinesa que está abalando o mercado, que está todo mundo falando sobre isso, que eu particularmente trabalhando com isso aqui já há alguns anos, não tinha visto ainda um abalo tão grande desde o lançamento do ChatGPT. As bolsas de valores derretendo, os influenciadores de finanças que eu sigo falando aí de inteligência artificial, foi sensacional ver isso tomando toda essa proporção. Hoje você vai entender o que é o DeepSeek, o que aconteceu para estar todo mundo falando nele, por que isso foi importante, quais as consequências disso, né? Quais foram os desdobramentos, algumas teorias diferentes sobre o que aconteceu, para você poder analisar com mais cuidado, cuidados ao se usar o DeepSeek, como usar o DeepSeek, as formas diferentes que você consegue acessar a ferramenta e o que vem por aí, algumas tendências futuras que ele acabou destravando. E tudo isso sem termos técnicos, sem jargões complicados para qualquer pessoa entender. Então esse é aquele vídeo que você vai encaminhar para todo mundo que você conhece que está falando disso e não sabe bem do que está falando. Meu nome é Danilo Gato, sou professor de inteligência artificial na FGV e eu faço conteúdo ensinando inteligência artificial generativa para negócios, para qualquer profissional de qualquer área aprender a usar diversas ferramentas para aumentar sua produtividade, reduzir custos, gerar novas fontes de renda. Então aqui eu faço muito tutorial, muito conteúdo. Inclusive eu tenho um podcast chamado Papo de IA, que toda semana eu trago só as notícias importantes de inteligência artificial e ele virou top 1 do Brasil no Spotify, então vale a pena você acompanhar para ficar atualizado de forma mais fácil. E te convido a conhecer minha rede social gratuita de inteligência artificial, onde você pode interagir com diversos outros profissionais em salas temáticas para falar de imagem, de vídeo, oferecer seu trabalho, contratar profissionais de IA, num lugar organizado, que não é grupo de WhatsApp com toda aquela bagunça. Então, tudo isso vai estar aqui na descrição desse vídeo. Esse conteúdo foi um apanhado de diversas pesquisas que eu fiz, documentos que eu li, vídeos que eu vi também, então eu compilei tudo isso para trazer isso mastigado já para vocês. Então esse vídeo já merece um like e um comentário aí para a gente ficar mais motivado de fazer vídeos. E também já clique em me seguir e ativa o sininho para você sempre ficar sabendo disso aí antes de todo mundo. Então vamos lá, tudo isso começou quando em dezembro do ano passado a empresa DeepSeek lançou a versão V3. Tá? Que basicamente é um LLM, que é a categoria onde está o ChatGPT, que são os grandes modelos de linguagem, só que com uma grande diferença. O DeepSeek, no treinamento dele, precisou apenas de 2 milhões e 800 horas de treinamento com chips, né, os GPUs H800. Agora, traduzindo isso, para treinar um modelo de IA, normalmente você precisa de todo esse poder de processamento dos GPUs, que são esses chips altamente eficientes, que hoje a empresa mais famosa que fornece esses chips é a Nvidia, e conseguem suportar esse treinamento e depois também o uso desses sistemas de inteligência artificial. Só que aí, a princípio, esse é um número solto para você não tem referência, então vou te dar uma comparação. O GPT-4 da OpenAI, do ChatGPT, levou aproximadamente 60 milhões de horas, né? Ou seja, aqui são 2,8 milhões e lá 60 milhões. E lá eles usaram os chips A100 da Nvidia. E aqui eles usaram o H800, que é um chip de menor potência. E com essa capacidade, esse tempo de treinamento muito menor, o que implica muito menos dinheiro gasto para treinar esse modelo, eles conseguiram resultados tão bons quanto os modelos de ponta. E aqui é importante dizer que eles usaram esses chips diferentes do ChatGPT por conta de restrições que a China tem na compra desse tipo de tecnologia. Então os Estados Unidos colocam algumas regras para evitar que a China tenha acesso ao mesmo nível de infraestrutura de processamento e treinamento de IA do que as empresas americanas. Então, na teoria, eles fizeram muito mais com menos. Então, aqui nessa barrinha azul, vocês estão vendo aqui o DeepSeek V3, e aqui nas outras barras a gente vê os outros mais famosos, né? Por exemplo, o Llama da Meta, o GPT-4o da OpenAI, o Claude, que é da Anthropic. Então eles são alguns dos principais hoje no mercado. E aí vocês podem ver que ou ele supera em alguns dos benchmarks, ou até ele praticamente empata ali com o GPT-4o. Então isso já foi revolucionário. Um modelo de inteligência artificial tão bom quanto, que talvez era considerado um dos melhores do mercado, com uma fração do tempo de treinamento, ou seja, gastando muito menos. E além disso, ele foi disponibilizado como open source, o que significa que qualquer empresa poderia fazer download do modelo e se ela tiver infraestrutura para isso, ela consegue rodar localmente nos seus servidores, sem precisar ficar compartilhando dados ali com sistemas alheios. Uma analogia muito simples é como se você fizesse download do programa aqui no seu computador, desconectasse da internet e rodasse ele aqui mesmo. A OpenAI não faz isso. Você só consegue acessar o GPT lá nos servidores deles. O Claude é a mesma coisa. O único que seguia ainda essa filosofia de código aberto de disponibilizar para todo mundo era o Llama da Meta, mas o Llama da Meta apanhou feio aqui nos testes para o DeepSeek. Ou seja, modelo muito bom, treinado com muito menos recursos e open source. Isso foi em dezembro. Agora vamos adiantar um mês depois para janeiro. E aí o que aconteceu foi que agora, por volta do dia 22 de janeiro, a gente teve o lançamento do modelo DeepSeek R1, que é um modelo de raciocínio, que usa o V3, que foi esse que a gente acabou de falar. Então, simplificando bastante, a gente tem esses modelos de conversa convencionais, tipo o GPT-4o, o Claude 3.5, que você vai lá e conversa com eles normal. E a gente tem os modelos de raciocínio, que no caso da OpenAI, do ChatGPT, é o O1. O que o modelo de raciocínio faz? Quando você pergunta algo para ele, ao invés dele já sair te respondendo, ele primeiro faz uma espécie de raciocínio interno para ele entender muito bem o que você perguntou
planejar a forma que ele vai te responder. Isso é como se passasse, né, por diferentes chats GPTs lá dentro, né, cada um respondendo e mandando para o outro para ele melhorar aquela resposta. E aí só depois ele vai lá e te dá aquela resposta final, que aí já tende a ser muito mais precisa, ter muito menos erros e ter muito mais qualidade. Então isso é um modelo de raciocínio. Ele é um modelo mais lento, mas que consegue realizar prompts muito mais complexos, com muito mais precisão. E obviamente gastam mais poder computacional e por isso são mais caros também. Tanto que até então, esse modelo de raciocínio da OpenAI só estava disponível no plano pago, a partir de $20 por mês. E aí o que aconteceu? A DeepSeek veio com seu modelo de raciocínio, o R1, gratuitamente. Só que não só isso, eles também vieram com algumas inovações. Então o próprio método de treinamento do R1 foi muito mais eficiente, não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas só para vocês saberem que ele também seguiu uma eficiência, que nem lá o modelo V3 que a gente acabou de falar, e ele usa um método de cadeia de pensamento, né? Cadeia de raciocínio, que em inglês a gente chama de COT, né? Que é Chain of Thought, durante a inferência, que é esse momento que ele está gerando a tua resposta. E isso é bizarro. Significa de forma simples que você consegue ver o pensamento dele antes dele escrever para você. Então, quando você faz a pergunta, você fica vendo ele escrevendo o que ele está pensando antes de te responder. E aí você fica vendo o raciocínio dele, parece uma pessoa. Ele fica, olha, o usuário pediu tal coisa, mas se eu seguir por esse caminho vai ser muito óbvio. Ele falou para eu ser mais criativo, então eu vou tentar essa outra abordagem. Não sei se ela ficou boa, deixa eu tentar uma outra. É bizarro, parece um ser humano pensando. E aí no final ele vai te gerar resposta. E isso gera respostas muito mais precisas, justamente por ser um modelo de raciocínio. Então você tem agora gratuitamente um modelo de raciocínio. E de novo, a arquitetura de treinamento que ele usou também foi muito eficiente. Ele foi construído em cima do V3, que já era extremamente eficiente. E novamente disponibilizaram de forma gratuita e open source. Mas e o resultado, Danilo? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem as tabelas de benchmark, só que dessa vez comparando com os modelos de raciocínio, que aí nesse caso a gente tem como principal concorrente o OpenAI O1, tá? E aí vocês podem perceber que ele aqui sendo esse azulzinho listrado, tá? Ó, nesse teste aqui ele está um pouco superior ao O1, nesse outro ele está muito parecido, em todos ele fica ali bem próximo, de novo, bem próximo ao modelo O1 que a OpenAI investiu centenas de milhões de dólares com os melhores chips disponíveis da Nvidia. E aí vem uma empresa chinesa do nada, cria um modelo tão bom quanto ou melhor em algumas situações, investindo uma fração disso. E ainda disponibiliza gratuitamente e open source, ou seja, você pode baixar e se você tiver infraestrutura, você roda ele localmente e não precisa pagar ninguém para usar o modelo. E aí, até para vocês terem um pouco mais de noção sobre a DeepSeek, teve a resposta desse cara aqui, esse Han Zhao, não sei como é que pronuncia o nome dele, que viralizou no Twitter, na qual ele fala que essa DeepSeek era uma empresa já relativamente antiga, com caras muito inteligentes ali, com background em matemática, e que por coincidência tinham muitos GPUs nesse chip para propósitos de fazer operações de trade e mineração. E o DeepSeek foi um projeto paralelo deles para poder usar todo o potencial das GPUs. Ou seja, ele já tinha lá esses chips, essas GPUs, eles não estavam usando todo o potencial e falaram: vamos treinar um modelo aqui para usar o restante do potencial dela. E aí ele ainda adicionou mais. Falaram que lá na China o pessoal não leva ele a sério, então não é que ele é uma empresa chinesa gigantesca ou que todas as empresas na China são como eles, mas falou que é a DeepSeek, que é uma empresa que realmente é mais enxuta e muito eficiente. Ó, tanto que ele fala aqui, ó, as empresas chinesas são tão pesadas e inchadas assim como suas contrapartes americanas. E duas coisas que fazem o DeepSeek muito legal. O CEO é um cara muito low-key, né? Um cara ali mais low profile, que é muito inteligente, mas não tem ego e continua estudando e não fica gastando tempo com exposição pública. E eles passaram muito tempo na área de quant, que é onde a comunidade valoriza muito a potencialização e eficiência, muito mais do que a quantidade de funcionários. Ou seja, essa questão de eficiência já está na cultura deles. Tá, Danilo, e por que isso é importante, afinal de contas? Por que teve todo esse impacto no mercado e tudo mais? Porque o mercado costuma ser baseado em premissas, que são aqueles fundamentos do que a gente acredita para a gente poder planejar o futuro e tomar decisões com base neles. Uma dessas premissas é que era quase impossível um novo player conseguir concorrer no mesmo nível com as Big Techs, já que já existe uma escassez desses chips de GPUs, porque a Nvidia é basicamente a maior fornecedora e essas empresas já têm encomendas gigantescas com eles, já compram muito, então existe uma escassez. Então, na teoria, mesmo que eu tivesse muito dinheiro e eu quisesse competir com eles, seria muito difícil, porque além da questão de pessoal qualificado, eu precisaria comprar esses chips dessas GPUs e eu teria dificuldade para encontrá-los no mercado, no mesmo nível. Então, a premissa é que essas Big Techs americanas eram os principais e que iam continuar lá e muito dificilmente alguém iria conseguir tirá-los do lugar. Essa premissa foi quebrada. Veio essa empresa chinesa, que ninguém conhecia, com GPUs, chips de qualidade menor que dos americanos, e consegue treinar um modelo tão bom quanto praticamente o melhor modelo de raciocínio disponível, com uma fração do custo. Então, primeira premissa quebrada. A segunda premissa é que a gente precisava ter cada vez mais poder computacional para desenvolver sistemas melhores. Ou seja, se os anteriores já custaram uma fortuna, os melhores ainda irão custar fortunas maiores. Não é à toa que nos últimos dias a gente teve o anúncio, por exemplo, do projeto Stargate, na qual a OpenAI falou
que investiria 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial para os Estados Unidos, o que fazia de novo a posição dessas empresas no ranking ficar cada vez mais consolidada. Quem é que tem dinheiro para conseguir competir com eles nessa altura do campeonato? Então parecia que era só uma questão de quem tem o bolso mais fundo. E aí vem de novo a DeepSeek investindo muito menos dinheiro e conseguindo resultados similares. E aí isso balança o mercado, porque mais uma premissa foi quebrada. E uma outra premissa muito importante também, que eu diria aqui que é a terceira, é que os Estados Unidos estava com uma liderança totalmente segura e tranquila em relação à inteligência artificial, que as melhores empresas de IA eram de lá, que elas estavam muito na frente e que era tranquilo investir nessas empresas porque elas iam continuar lá com segurança. E aí a China vem e mostra que não é bem assim. A DeepSeek conseguiu criar um modelo muito bom com baixo custo, ela já virou um concorrente e ela abriu precedente para que outros concorrentes surjam também. E de repente aquele jogo que estava previsível não está mais previsível. Então esse evento todo importou principalmente pela quebra dessas três premissas. E aí isso gerou consequências, que é o quarto ponto que eu queria falar aqui. O mercado financeiro, ele é totalmente pautado em projeções futuras. Os investidores de longo prazo estudam os fundamentos da empresa, que são justamente todos os dados que eles têm daquela empresa para projetar se aquela empresa vai crescer com segurança, se o mercado dela vai crescer, se daqui a 10 anos ela vai estar 2 vezes maior, ou se ela vai estar andando de lado. E com base nisso, ocorre uma precificação por oferta e demanda das ações daquela empresa, que se muita gente acredita que aquela empresa vai crescer, é muita gente querendo comprar ao mesmo tempo, existe um número limitado de ações daquela empresa, e aí começa a ter guerra de preço, o preço sobe. E o contrário é válido. Se muita gente começa a acreditar que aquela empresa não vai dar certo, eles começam a querer vender o mais rápido possível, aí tem uma guerra de preço oposta, cada um querendo vender mais rápido para se livrar da empresa e o preço cai. E quando a gente fala de investimento de curto prazo, além disso, tem os fundos e profissionais que operam o mercado, que ficam tentando só descobrir tendências, se uma notícia vai fazer cair ou subir, para ficar tentando ganhar dinheiro com esses movimentos de curto prazo. Então isso torna o mercado financeiro um negócio completamente sensível, nos quais às vezes uma determinada notícia pode desencadear um efeito cascata, que pode jogar alguma ação lá para cima, como tinha acontecido com a Nvidia há pouco tempo atrás, quando todo mundo percebeu que ela seria o grande fornecedor mundial de IA e acabou virando a empresa mais valiosa do mundo, como agora, quando o mercado percebeu que aquelas premissas que estavam suportando a maioria das projeções futuras de inteligência artificial foram quebradas. Então, de repente, um monte de gente estava investindo nas empresas americanas porque acreditavam que era quase impossível concorrer com elas, que quanto mais dinheiro, mais qualidade, mais eficiência, ou seja, também menos concorrência, e que elas já tinham definido totalmente o lugar delas na corrida. Então, isso não ia mudar. Aquelas big techs ali eram as apostas seguras. E aí, de repente, nada disso é mais verdade. Aí todo mundo teve que repensar suas estratégias. Aí muita gente começa a vender, isso gera medo no mercado. Aí o pessoal que está especulando, fazendo operação de curto prazo, vai lá e sai também e vende para evitar perdas maiores. E aí isso gera um efeito cascata que acabou culminando naquela imagem aqui famosa de todo o mercado americano vermelhinho ali com as empresas perdendo valor. É óbvio que tem várias variáveis que impactam no mercado financeiro, mas com certeza essa questão do DeepSeek aí foi uma das mais influentes. Ações da Nvidia caíram ali 17%, perdendo ali 460 bilhões em valor de mercado, porque de repente talvez não seja mais tão necessário ter tantos chips assim como se esperava, já que talvez com menos chips dá para fazer muito mais. O Trump fez um discurso falando aí que o DeepSeek foi como se fosse um chacoalhão ali para despertar. Então ele falou ali basicamente que o lançamento do DeepSeek de uma empresa chinesa deve ter sido ali um chacoalhão para despertar a nossa indústria, de que a gente precisa ter um foco laser em competir para ganhar. Então, de certa forma, ele e outros líderes de tecnologia tentaram não demonstrar muito medo ou muito abalo, até porque isso apenas reforçaria essa percepção do mercado também. Aí até o Sam Altman, da OpenAI, fez esse tweet aqui também, ó. O R1 da DeepSeek é um modelo impressionante, particularmente na situação que o que eles conseguem entregar pelo preço. Nós, obviamente, vamos entregar modelos muito melhores e é realmente revigorante ter um novo competidor. Vamos fazer alguns lançamentos, mas ainda estamos entusiasmados em continuar executando o nosso roadmap de pesquisa e a gente acredita, assim, que mais poder computacional ainda é mais importante agora para ter sucesso na nossa missão. O mundo vai querer usar muita inteligência artificial e vai ficar muito impressionado com os novos modelos que estão vindo. Então, ele fez um discurso, né, meio que pô, muito legal, elogiando o concorrente, mas dizendo, ó, isso não mudou o nosso plano, a gente ainda vai precisar de muito dinheiro, muito recurso para investir em chips de inteligência artificial, até para não espantar os investidores deles também. Mas a gente vai falar sobre algumas teorias disso aí, que podem ser relevantes para a gente analisar. Aí a gente vem aqui com algumas teorias, talvez da conspiração, mas que tenham um certo fundamento. Alguns analistas e pessoas relevantes do mercado acreditam que a empresa pode estar mentindo. Ó, por exemplo, o Alexander Wang, o bilionário CEO da Scale AI, acredita que a empresa pode estar usando muito mais chips do que ela está dizendo e de modelos ainda mais potentes, mas que a empresa não pode divulgar isso por conta dos controles de exportação que os Estados Unidos colocaram em cima da China, né? Que na teoria eles não poderiam ter acesso a esses equipamentos. Então eles precisam mentir para o mercado de dizer que eles conseguiram tudo aquilo com pouco investimento e pouca infraestrutura. E o Elon Musk compartilha dessa visão. Ou seja, talvez o negócio não seja tão assim como imaginado. Eles não
não estão necessariamente dizendo que a empresa não tem eficiência, mas talvez que ela não tenha toda essa eficiência que o mercado está achando que ela tem. E aí isso reforça de novo aquelas premissas anteriores de que ainda vai ser preciso ter muito chip, muito poder computacional para construir mais coisas, só que além disso, algumas pessoas acreditam que mesmo que elas tenham essa eficiência, isso ainda vai ser bom para o mercado, que talvez essa queda tenha sido precipitada. Por exemplo, a gente teve esse tweet aqui do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, falando do paradoxo de Evans, que enquanto a inteligência artificial ficar mais eficiente e mais acessível, a gente vai ver o uso explodir, porque isso vai se tornar apenas uma commodity que as pessoas não vão conseguir nunca se contentar com a quantidade. Que é basicamente assim, para fazer sistemas avançados, a gente usa muito menos IA. Então a gente vai investir menos, comprar menos chips? Não, vamos comprar muito mais porque vai dar para fazer mais ainda. Então, essa é a visão de algumas pessoas, que mesmo que seja verdade que o DeepSeek fez tudo aquilo, não vai mudar ainda a demanda pelos chips. Mais startups vão querer comprar também, né? Talvez vai estar muito mais distribuído, porque muito mais gente vai querer usar, porque aí o mercado inteiro vai se sentir capaz de competir de novo nesse mercado. Então, até para alguns talvez tenha sido precipitada essa queda aí que teve a bolsa americana, não tenha sido um negócio permanente. E mais um susto ali porque ninguém estava esperando por isso. Bom, e quais são alguns cuidados a se tomar com o DeepSeek? Ele é uma ferramenta sensacional, mas alguns usuários já estão reportando algumas questões ali enviesadas de política e ou censuras. Então, por exemplo, se eu vier aqui perguntar o que foi o massacre da Praça da Paz Celestial, que é um evento ali muito sensível para o governo chinês. Ó, ele começou a escrever e do nada, desculpe, isso está além do meu escopo atual. Vamos falar de alguma outra coisa? Então, isso gera preocupação em algumas pessoas que a ferramenta pode ter também uma agenda de fake news e desinformação. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante é sobre a questão de segurança de dados. Eu pedi para o ChatGPT, por exemplo, analisar os termos de uso do DeepSeek e do ChatGPT e me mostrar os principais pontos de diferença. Algumas coisas interessantes que ele achou: DeepSeek nos termos indicam coleta de informações pessoais, no entanto, não detalham explicitamente como essas informações são usadas ou protegidas, enquanto que nos da OpenAI eles já falam melhor para que elas vão ser usadas, que é para melhoria do serviço e tal. Então existem até especulações que isso possa estar sendo usado ali pelo governo chinês de alguma forma para outros fins que não sejam apenas a melhoria do serviço. Outra coisa, direito dos usuários, não fornece detalhes sobre os direitos em relação às suas informações pessoais. Então, de novo, essa questão de informação pessoal sensível. E também não tem detalhes específicos sobre práticas de segurança de dados e privacidade. Então, quando você estiver usando o DeepSeek no site ou no aplicativo, que é quando você está usando diretamente lá com eles, existe uma certa preocupação com essa questão da segurança dos seus dados. Principalmente dados sensíveis, principalmente empresas que têm políticas de compliance muito fortes e lidam com dados sensíveis de clientes. Então isso é um cuidado muito grande que vocês precisam ter. Eu particularmente gosto de usar o DeepSeek mais para análises aleatórias, estudos, planos, planejamentos, análise de dados, mas normalmente de coisas genéricas. Se você estiver usando num contexto empresarial com dados sensíveis, 1000 vezes mais cuidado. E isso nos traz as formas de usar o DeepSeek. Então você tem praticamente três grandes formas ali de usar o DeepSeek. Uma é no próprio site deles, que é o chat.deepseek.com. E aí você vai cair nessa janela de chat que você fala com ele. Lembre sempre de ativar aqui o raciocínio, que é aqui que está a grande jogada, que foi o que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se eu disser assim, faça um plano de ação detalhado para que um escritor consiga vender seu livro sobre nutrição esportiva online com o mínimo de custos e alta eficiência. E aí, se eu mandar ele analisar isso, olha aí o raciocínio dele. Ok, o usuário quer um plano de ação detalhado para um autor vender o seu livro. Primeiro, a audiência são pessoas interessadas em nutrição. Isso pode incluir atletas, entusiastas de fitness e tudo mais. Tá, eu devo considerar plataformas online diferentes. Ó, social media tem que ter. Qual plataforma é melhor? Instagram e TikTok são visuais e têm bom engajamento. Marketing de conteúdo é importante. Olha que legal o raciocínio dele. Parece uma pessoa raciocinando mesmo. Olha o tamanho do raciocínio. Tá? Raciocínio gigantesco. Aí depois que ele vem te dar a resposta. Então ele não sai só jogando a resposta, você consegue ver o que foi que ele levou em consideração. Então, isso que torna esse modelo de raciocínio tão poderoso. Inclusive, tem algumas abordagens que as pessoas estão conseguindo via API, que é a integração entre sistemas, extrair só o raciocínio e dar para algum outro modelo responder no lugar dele. Então é uma coisa interessante também. Então, site local ou site de terceiros. Como o DeepSeek fornece uso via API e também permite o download, né, por ser open source e a pessoa poder instalar e usar se ela tiver infraestrutura para isso, esses sites que oferecem várias ferramentas já fornecem um DeepSeek para uso. Um dos que eu mais recomendo, inclusive, que é parceiro da minha comunidade, do meu podcast, e é o que eu indico para meus clientes, é a Test AI da Pareto. Eles colocaram o DeepSeek lá também. Inclusive, vocês têm um desconto especial que eles me deram aqui para o canal, que vocês conseguem ter se assinarem pelo link que vai estar aqui na descrição
esse vídeo. A segunda forma é através do aplicativo oficial deles, que inclusive está em primeiro lugar na App Store agora, superando o ChatGPT. Mas, de novo, essas duas formas, pelo aplicativo e pelo site, é quando você está usando diretamente lá com eles. E aí é onde a maioria dessas preocupações em relação à segurança de dados acontece. Não que você não possa usar, mas muito cuidado com os dados que você compartilha, porque de fato eles não são tão claros em como eles estão usando esses dados. E a outra forma de usar o DeepSeek é localmente. Ou seja, rodando na sua própria máquina, no seu próprio servidor. Então o DeepSeek ele tem a versão mais pesada, mas ele tem alguns modelos mais leves, que eles disponibilizaram também, mais enxutos, que aí dependendo de qual você escolhe, você consegue rodar ele em máquinas ali, dependendo do poder de processamento. E aí, essa com certeza é a solução mais segura, porque aí você tem total controle, você pode usar ele até sem estar conectado à internet, porque ele está rodando no seu computador, não na nuvem. Então essa é a outra forma aí de você acessar. E o que vem por aí agora com essas novas tendências? Primeira coisa é que o próprio DeepSeek aparentemente não parou apenas nos LLMs, que são essas ferramentas aí de grandes modelos de linguagem que acabam sendo um pouco mais focadas em texto. Eles também estão atacando na geração de imagens. Então eles anunciaram esse modelo chamado Janus, que ele é um modelo de criação de imagem open source também, ou seja, ele cria imagens muito boas, tem aí bons resultados em benchmarks em relação a algumas ferramentas famosas, como Stable Diffusion ou DALL-E. Você também conseguiria, por exemplo, rodá-lo localmente. Você faz download ali do modelo e você consegue usá-lo no seu próprio computador. Será que eles não têm outros modelos lá também? Talvez para geração de vídeo, talvez para geração de voz, entre outras funcionalidades? Então, a gente pode esperar mais ainda do DeepSeek. Aparentemente é um player que chegou para ficar e concorrer ali em mais setores. E aí, isso fatalmente vai ocasionar mais pressão para mais lançamentos e evolução da inteligência artificial. Porque as empresas americanas que já estavam ali quase que num jogo bem previsível, assim, jogando ali com certa pressa, mas certa previsibilidade, viram que não está mais tão previsível assim. Então a gente pode esperar uma série de novos lançamentos de ferramentas, de modelos e mais injeção de dinheiro no mercado de inteligência artificial. O que, na minha opinião, vai fazer com que muito provavelmente 2025, no mais tardar 2026, vai ser aquele ano que a inteligência artificial vai chegar no mainstream total, que todo mundo vai estar falando disso, vai ser o assunto mais quente do momento, assunto em qualquer lugar, em mesa de bar, quando você estiver pegando Uber, porque o mundo vai estar olhando para isso. E isso com certeza vai acelerar muito a adoção da inteligência artificial. E é por isso que eu convido vocês a conhecer a minha comunidade de treinamentos e ferramentas de inteligência artificial. Você paga uma assinatura de R$ 79,90 ao mês, pode cancelar quando quiser, tem acesso a mais de 100 aulas de diversas ferramentas de inteligência artificial, novas aulas semanalmente, grupo de WhatsApp de suporte, lives semanais para você poder interagir com outros pioneiros de inteligência artificial do Brasil e aproveitar as inúmeras oportunidades que esse mercado oferece. Convido também para conhecer minha rede social de inteligência artificial e curtir esse vídeo, me seguir, ativar o sininho e deixar um comentário se você gostou desse vídeo e compartilha com quem precisa saber dessa novidade. Meu nome é Danilo Gato, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.